4, quer dizer. Eu falei segundo, mas é 1 Timóteo. Amém? Aleluia. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pelo prodizir de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem eles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa e não há que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Mas já são poucas, está muito bom. Irmãos, aqui a palavra do Senhor está dizendo assim: mas o Espírito expressamente diz. Que Espírito é esse aqui? É o Espírito Santo, que nos últimos dias alguns apostatariam, abandonariam a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônio. Às vezes a gente vê a pessoa que está aqui firme na igreja, quando de repente a pessoa já não está mais aqui. De repente a pessoa está dentro da igreja, está levantando a mão, está pulando, sapateando, falando em línguas, mas de repente ela está lá mexendo com coisas que não agradam a presença de Deus, ou buscando aquilo que não agrada a presença de Deus, apostatando, negando a fé, negando Cristo, né? Então isso tudo que nós estamos vivendo hoje, irmãos, não é de nós nos assustarmos, porque a própria palavra já nos alertava que isso aqui tem que se cumprir, porque senão Jesus fica mentiroso. Nos últimos tempos alguns dariam ouvidos a espíritos enganadores, e às vezes a pessoa está dentro da igreja, você acha que ela é fogo puro, que ele é fogo puro, mas é fogo estranho, é fogo do diabo, é fogo enganador. Mas quando vem o fogo mesmo do Espírito, Deusinho, o fogo verdadeiro apaga, consome aquele fogo que não é de Deus, e o nome do Senhor ali é glorificado. Então a palavra diz que nos últimos dias alguns dariam ouvidos, alguns desviariam, alguns abandonariam, alguns apostatariam, alguns deixariam de estar no mesmo caminho de fé que eu e você, abandonando a verdade, reprobos contra a fé, errantes no caminho, experimentaram da graça de Deus e agora querem experimentar do mundo. Outrora pessoas que eram fervorosas na presença de Deus, agora já estão frios, com picolé, com iceberg de janadeira. Antes eram cheios do Espírito, oravam com fervor, buscavam com fervor, clamavam com fervor, tinha uma eloquência, uma busca tremenda, mas agora já não tem mais. Por quê? Porque abandonou a fé, abandonou o primeiro amor, abandonou o caminho. É por isso que Jesus diz assim, ó: lembra-te de onde tu caíste. Então nós temos que lembrar de onde que nós caímos, lembrar aonde nós erramos, para que nós possamos voltar para o caminho, para que nós possamos voltar para a verdade, para que nós possamos abandonar os enganos, os erros, tudo aquilo que não provém da santa presença do Senhor, e voltar somente por Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que morreu por nós, ressuscitou no terceiro dia, desceu lá no inferno, tomou a chave do inferno e da morte da mão de Satanás, pisou na cabeça da serpente, pregou para os espíritos
que estavam presos em grilhões, em cadeias, ressuscitou, sabe, hoje está sentado à destra do trono do Deus Todo-Poderoso, porque Ele é Deus. E a palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, irmãos, vamos vigiar também, para que nós também não venhamos a nos apostatar. Vamos vigiar também para que a nossa fé também não fique abalada. Vamos vigiar também para que a nossa fé também não fique à mercê do diabo, aleluia, à mercê do laço do passarinho, mas nós tenhamos uma fé firme, sólida, inabalável, em meio a questões difíceis na nossa vida, em meio a problemas difíceis na nossa vida, nós devemos sempre confiar no Senhor. E agora encerro. Na quarta-feira do culto aqui, não saiu aquela palavra que Deus daria a medida certa, Deus não falou na quarta-feira? E essa semana para mim e para minha família está sendo a medida certa. Ou seja, Deus nos dá o pão de cada dia, a medida certa, nem mais nem menos, Ele entrega tudo. E Deus está falando de novo aqui para mim e para você que está assistindo aqui esse vídeo. Deus nos dará a medida certa, não vai ser mais nem menos, vai ser a medida certa, sacudida, transbordante, recalcante, para a glória de Deus, e quem viver verá. Vai ser assim. Nossa, eu tinha que pagar uma conta, Deus vai prover. Nossa, estou preocupado agora, descansa, Deus vai contigo. Nossa, e agora que vai ser, Deus é contigo, e o nome do Senhor vai ser glorificado, Ele não vai deixar faltar. O azeite da botija, assim diz o Senhor, não vai acabar. A farinha na panela também, diz o Senhor dos exércitos. Então toma posse. Em meio à circunstância, em meio aos problemas, em meio a tanta coisa nesse mundo que quer fazer a gente negar a nossa fé, irmãos, nós temos que ficar firmes, inabaláveis, em nome de Jesus de Nazaré. A fé firmada, como diz aquele louvor: firme estou, pela graça de Jesus, firme estou, pela fé em Jesus, firme estou. Ele foi lá e me encontrou, Ele foi lá e me salvou.